a tarefa de hoje à noite. Meu nome é Márcio, eu estou aqui do lado de Wanda. Nós somos trabalhadores espíritas do Grupo Espírita Manuel Quintão, aqui em Olinda. Nós estamos fazendo esse trabalho da nossa casa, cumprindo o isolamento social, tendo os cuidados que devem ser cumpridos. E hoje a nossa tarefa aqui, a nossa conversa vai ser para responder perguntas que foram enviadas até ontem. Será uma pergunta por mim, respondida por mim, uma pergunta respondida por Vando, nessa ordem. Mas antes da gente começar a responder as perguntas sob a ótica espírita, sempre sob a ótica espírita, a gente vai fazer uma prece inicial. Vando vai fazer uma introdução acerca dos princípios ou da visão do espiritismo. Depois eu falarei e aí a gente começa a responder as perguntas. Agradecendo desde já a presença dos amigos do Instituto Fraterno Irmãos da Luz, do Manuel Quintão de Olinda, de Boa Viagem, de Ibura, os amigos do Júlio César, da Cruzada dos Militares Espíritas, os amigos católicos, evangélicos e tantos outros que nos estão acompanhando. Muito obrigado por nos permitir entrar aí na casa de vocês. Importante também dizer que a nossa é uma fala dentro da visão espírita. E aí a gente não tem a intenção nenhuma de esgotar o tema, nem de ser o dono da verdade. Nós estudamos as perguntas e as respostas, e aí a gente vai trazer isso a lume para que a gente possa refletir juntos. Vamos fazer a prece inicial. Nós convidamos cada um de vocês a, da sua forma, elevar o pensamento ao alto, estabelecendo sintonia com a espiritualidade superior. Todos sob a tutela de Jesus de Nazaré. Querido Jesus, que a tua luz, que a tua paz, que a tua bondade seja conosco mais uma vez. Permite, Jesus, a mim e a Vando sermos instrumentos do teu amor, da tua bondade e da tua paz. Que essa luz que agora sentimos, que esse amor possa se irradiar e tocar o coração de cada ouvinte nessa noite. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos do Enfio. Boa noite aos amigos do Manuel Quintão. Boa noite aos amigos dos amigos, aqueles que vêm buscar consolo, buscar esclarecimento, aqueles que são amigos dos nossos amigos, que passam por momentos delicados e sensíveis. Que Jesus possa nos tocar o coração nesse momento. Quando a ciência, quando a lógica humana não consegue dar cabo desse sofrimento, a gente ergue a cabeça para cima, nem para trás e nem para frente, para cima. E aí que a gente possa encontrar o consolo em Deus, que a gente possa encontrar o consolo no Mestre maior que é Jesus Cristo. A ideia inicial, trabalhada por nós e por Fernandinho, que é quem cuida dessa parte de rede social do Grupo Enfio, era que a gente pudesse fazer na noite de hoje, e será nosso intento, responder algumas questões trazidas pelos amigos. E tentaremos fazer isso, mas antes caberá a nós fazer uma introdução rápida naquilo que a gente acredita que será o caminho percorrido na noite de hoje. Então me coube, no entendimento com Márcio, falar um pouco da doutrina espírita, e a Márcio em seguida falará sobre regeneração, o processo de regeneração do nosso planeta e um entendimento inicial sobre o que é o momento de transição planetária. Márcio falou inicialmente, e aí eu reforço isso, tudo o que a gente vai trazer na noite de hoje, no entendimento que a gente está tendo, essa troca que a gente está tendo, é baseada no ensinamento dos espíritas e dos espíritos.
Não cabe a mim, nem caberá a Márcio trazer opiniões pessoais sobre tema nenhum. É fruto de alguns anos, de mais de década de estudo e de tentativa de compreender aquilo que os Espíritos nos trazem. Jesus, quando entre nós, há 2000 anos, nos últimos instantes de sua missão e de seus ensinamentos, já no finalzinho ele juntou todos os apóstolos, ele reuniu todos os apóstolos e disse que enviaria, prometeu aos discípulos e aos homens, portanto, que enviaria um Consolador prometido e enviaria um outro Consolador aos homens. No nosso entendimento, no entendimento do Espiritismo e do estudo aprofundado, o Consolador prometido seria o Espiritismo. Porque o Espiritismo e não outras doutrinas e não outras religiões a gente pode pensar. O Espiritismo, a seu turno, no momento de amadurecimento social e psicológico do homem, ele vem fazer parte, ele vem mostrar ao homem um tripé, que seria base científica, base filosófica e base religiosa de consequências morais. A gente não pode pensar a doutrina espírita, não a princípio, pensar a doutrina espírita como uma religião comum, já que o ensinamento foram trazidos pelos espíritos e não se apega e não se liga a dogmas, a rituais, a homens. Não há aqui qualquer desrespeito, qualquer desconsideração a qualquer outra religião. Mas entendemos que isso posto pelos espíritos, o espiritismo não se enquadra no quadrante de religião comum. E se junta ao espiritismo a parte científica e a parte filosófica. Daí porque o Consolador prometido por Jesus. Por que eu levanto essas três bases da doutrina espírita? Porque a gente precisa saber duas dimensões do espiritismo que são essenciais para que a gente possa compreender bem o espiritismo, compreender bem a vida, compreender bem esse momento difícil e sensível que a gente está passando. Quando a gente busca compreender bem o espiritismo, qualquer um de nós, muitas vezes a gente inicia no espiritismo pela curiosidade, pela beleza, pelo fenômeno espiritual, pelo fenômeno obsessivo. Isso tudo faz parte ou fazem parte do processo do espiritismo, sim. Mas a grandeza maior da doutrina espírita se baseia em dois pontos. E é isso que a gente vai trabalhar, é isso que vai atravessar a nossa fala na noite de hoje. É o consolo e é o esclarecimento. Se nós espíritas não estamos sendo consolados pelo ensinamento dos espíritos, não dos homens, não de Kardec, o ensinamento dos espíritos, se a gente não tem sido consolado nas nossas dores, no nosso sofrimento, e se a gente não tem sido esclarecido, é que a gente precisa rever o nosso relacionamento com a doutrina espírita, já que o ponto base é ser consolado e ser esclarecido. Então, que a gente possa ir buscando mais e mais esse entendimento de consolo e de esclarecimento. Passo agora a palavra para Márcio, depois dessas palavras introdutórias, para que ele possa falar um pouco sobre o que é o planeta de regeneração, essa passagem de provas e expiações para a regeneração, e que ele possa trazer um pouco ideias iniciais acerca do que é o período de transição planetária. Bom, minha gente, a gente vai compreender de acordo com a doutrina espírita, e aí a gente vai tomar como base a fala de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas antes de falar das moradas do Pai, deixa eu dar um aviso que aí eu esqueci. Quem tiver com dificuldade de enxergar, deita o celular, bota na horizontal, porque aí vai ficar melhor, a visualização vai ficar melhor de mim e de Ivan, porque o camarada aqui já não é pequeno e esse isolamento social está deixando a gente mais inchadinho. Então, por favor, quem puder, bota o celular na horizontal. Então, a fala de Jesus de há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí, de acordo com a doutrina espírita, e a gente vai ver isso no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec faz um trabalho extraordinário acerca dos mundos. E aí ele vai falar em 5 tipos de mundo, de mundos. Mundos primitivos, mundos de expiação, de prova e expiação, que é o que vivemos, os mundos de regeneração,
mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes, os planetas celestes. Então, nós estamos no segundo estágio de 5 possíveis, nós estamos no segundo estágio a nível de evolução de morada, que é o mundo de provas e expiações. Provas é aquilo que a gente passa para aprender, para se aperfeiçoar. Expiação, normalmente, é aquilo que a gente traz de vidas passadas, para que a gente possa aperfeiçoar agora. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, como nós estamos, como diz o Espírito Emmanuel, nós estamos viajando no solo do tempo. Então, nessa viagem, que talvez para muitos de nós seja milenar, nós estamos errando e acertando, acertando e errando. E porque tanto tempo se passou e nós ainda estamos no segundo estágio evolutivo a nível de mundo de morada, mundo de provas e expiações, é natural que a gente entenda, e aqui não é crítica, que nós estamos errando muito mais do que acertando. E aí, onde é que entra o processo de transição planetária? É dado através da lei, um tempo, um período para que a gente possa evoluir como nação, como mundo. Então, nós viemos da primitividade, passamos por um processo de aperfeiçoamento extremamente difícil e doloroso, e nós chegamos num mundo de provas e expiações. O que é que caracteriza o mundo de provas e expiações? É a predominância do mal, o egoísmo, o orgulho, as paixões, a sensualidade. Ora, então Deus deixa que o homem reencarne para que a gente possa aprender a se superar. Quando esse tempo aqui ele se exaure nesse mundo de provas e expiações, os espíritos começam a ser substituídos para que haja a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de transição, onde nesse mundo de transição, e daí a transição planetária, o homem como espírito, ele possa já sentir o que é amor, ele possa começar a compreender mais a vontade de Deus, a respeitar o semelhante. E nós estamos, dizem os espíritos, em pleno período de transição planetária. Aqui na Terra estão ficando espíritos que já aprendem a amar, a respeitar, a ser solidários. E no meio das perguntas e respostas, a gente vai entrando mais no tema, tá certo? Vamos às perguntas que nós recebemos. Eu vou fazer a primeira pergunta a Vando, e é evidente que Vando vai responder. Vando, a pergunta foi, como ajudar, principalmente, os profissionais da área de saúde nesses dias? Essa é uma questão muito sensível, já que o tema também é muito sensível. E a gente vai se valer de uma metáfora para tentar construir a resposta. Se a gente pensa num campo de guerra, se a gente pensa num momento delicado de guerra, o general, a força maior de comando, ele convoca os homens mais fortes para atacarem primeiro. Então ele vai àqueles homens de confiança e diz, sigam adiante e nós vamos atrás. Usando dessa metáfora, a gente pode pensar que a vida, ou Deus, em conversa íntima, em conversa individual com médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, o serviço geral dos hospitais, o pessoal de administração dos hospitais, as pessoas que estão construindo hospitais às pressas. Todas essas pessoas não somente os profissionais de saúde, mas todos aqueles que estão à frente disso são os guerreiros que foram convocados a esse primeiro embate. Então, o que a gente pode fazer para cuidar desses profissionais e de todos os profissionais? Quando a gente lida com a doença, quando a gente lida com a morte, quando a gente lida com a perda, a gente fica muito vulnerável. Então é muito comum que muitos profissionais de saúde e profissionais de uma forma geral, aqui citado por nós, eles passem a ter muito medo, eles passem a ficar muito vulneráveis nesse momento.
A grande vantagem quando a gente tem uma dor e quando a gente tem um sofrimento é que a gente abre espaços dentro da gente para um novo aprendizado. Só vencer e só ganhar nos deixa bobo. É por isso que em matéria de educação infantil, em matéria de educação juvenil, por exemplo, a gente diz aos pais, a gente conversa aos educadores que a gente nunca pode trabalhar com um sim. Só ganhar nos deixa bobo. Perder e sofrer abre espaço íntimo em nós para coisas novas. Agora, mais diretamente falando aos profissionais de saúde, a gente sabe que a academia, as universidades, de uma maneira geral, tendem a se afastar um pouco de Deus. Tendem a se afastar um pouco do que é transcendente ou transcendental, querendo dar ao homem o poder de tudo fazer, tudo construir, tudo restaurar. Nesse momento em que profissionais de saúde lidam com a dor e o sofrimento dessa maneira, eles se deparam com a limitação que é a obra material. A limitação do fazer humano, do fazer médico, do fazer da enfermagem, do fazer da fisioterapia. Nesse momento em que se abre um espaço, a partir dessa vulnerabilidade, a gente pode e deve falar de Deus. A gente pode e deve falar de uma compreensão maior da vida. A gente pode citar o princípio espiritual da vida, não necessariamente falar de espírito, já que a gente ainda não tem essa educação geral para falar de uma realidade espiritual. Mas a gente pode trazer a esses profissionais de saúde e a todos os homens, de uma maneira geral, um sentido maior da vida. A nossa grande busca, e talvez esse seja o grande ensinamento da pandemia e de todo e qualquer sofrimento, é que a gente possa rever a nossa conduta, que a gente possa rever os nossos conceitos e achar um sentido à nossa vida. De maneira geral, pacientes muito depressivos, pacientes que têm graves quadros de pânico, graves quadros de medo, de desespero, quando eles encontram um sentido, quando eles conseguem ressignificar sua existência, eles passam a ter menos dor e menos sofrimento. Então a gente pode, sintetizando a minha fala, a gente pode falar de Deus, a gente pode incentivá-los a ter força, a gente pode falar de esperança, a gente pode distribuir mensagens no Zap, no e-mail, a gente pode falar que quando isso tudo vai passar, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder se cuidar, a gente vai poder curtir tudo que tiver pela frente. É cuidando. A postura base do ser humano é o cuidado. Encaminho então a primeira pergunta a Márcio. Lembrando a todos que estão chegando agora que essas perguntas elas foram feitas pelas pessoas que têm assistido às lives, passadas a nós, e aí a gente está trabalhando as perguntas. Então a pergunta feita é: qual a ligação dessa pandemia da Covid e a transição planetária? Uma excelente pergunta, porque a gente vai ver, de acordo com o Livro dos Espíritos, questão 9, 7, 8 e seguintes, que os flagelos sociais, eles acontecem para que possam impulsionar de uma forma mais rápida o progresso na Terra. Então, quando a gente está em plena transição planetária, isso do ponto de vista espírita, mas os judeus falam nessa época, os budistas falam no novo processo de vida e tantas outras religiões. Nós olhamos de forma de transição planetária. Então, nos é dado diariamente, dizem os espíritos, a oportunidade de evoluir e de amadurecer. Mas evoluir e amadurecer do ponto de vista humano. Eu respeito o espaço do meu próximo. Eu sou uma pessoa mais doce. Eu sou uma pessoa mais fraterna, mais solidária. Quando nós não aprendemos a desenvolver esses atributos ou essas qualidades, a lei natural que rege a vida, a despeito de nós acreditarmos ou não, há uma lei que tudo rege. E dizem os espíritos, por trás do aparente caos há uma uniformidade. Tudo está sendo dirigido. Então, nesse momento de transição em que a gente, como individualidade, a gente não tenta desenvolver esses atributos e essas qualidades, é preciso que haja grandes acontecimentos para que forcem as pessoas. E aí é forçar. Esses acontecimentos obrigam as pessoas
a repensar o seu modo de vida. Observemos, por exemplo, quando teve a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Então, a partir daquela peste, e os espíritos dizem que a forma mais tradicional de se fazer uma mudança de pensamento, de status mental, é através da peste, porque mata uma quantidade muito maior de pessoas. Mas mata o corpo. A gente não pode esquecer desse detalhe. Então essa pandemia vem para chamar o homem para dentro de si. Porque observe, há países no mundo que não foram contaminados. E países vizinhos de um país onde há enorme quantidade de casos. Então, essa pandemia, esse processo de doença e de adoecimento está acontecendo para que a gente possa renovar sentimentos. Isso é fala dos espíritos. E aí cada um de nós é chamado para repensar os próprios valores. O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou guardando no coração? Como é que está o meu convívio com o meu próximo? Como é que eu estou dentro do meu lar? Eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa agradável. E aí a gente começa a entender um processo maior, do menor para o maior. Então, concluindo o meu raciocínio, essa pandemia vem para acordar, tentar acordar nas criaturas humanas o despertar para uma nova forma de pensar e, sobretudo, de viver. Nós deveremos, e essa é a proposta, de acordo com os espíritos, nós deveremos sair dessa pandemia melhores do que quando entramos, sendo pessoas mais justas e mais solidárias. Aí está a relação da pandemia com a transição planetária. Acordar em nós o senso de justiça, de moral e de amor conosco e com a humanidade. Vou fazer outra pergunta agora a Vano. Na visão espírita, como surgiu o coronavírus? Essa é uma pergunta em que a gente vai precisar fazer um salto histórico para 4.500 anos atrás. E aí a gente vai iniciar a construção dessa resposta, desse entendimento, voltando esse tempo todo. Se a gente pensa, por exemplo, eu acho que esse é o maior exemplo, nas pirâmides do Egito, até hoje a gente não tem uma resposta exata de como as pirâmides foram construídas. Como ainda não se tem uma resposta. A gente está falando de construções de 150 metros, onde não existia maquinário, onde não existia nenhuma possibilidade de máquinas para a construção dessas pirâmides. A gente está falando, por exemplo, de pedras que pesavam 2,5 toneladas. A maior pirâmide, Keops, salvo engano o nome dela, se tem a ideia de que foram usadas 2,5 milhões de blocos para a construção da pirâmide. E até hoje, com toda a inteligência, com todo o conhecimento, com todas as máquinas e com toda a potência de informação, a gente não sabe ainda como as pirâmides foram construídas. A gente volta agora, no momento atual, 4.500 anos depois das pirâmides do Egito, para dizer que, segundo a compreensão espírita, a gente ainda não sabe como o coronavírus surgiu, a gente sabe o porquê e o para quê. Do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, portanto, que é o que a gente deve seguir sempre, que é o conhecimento maior, é uma ferramenta de Deus no mundo, o conhecimento médico, a ciência médica. A gente sabe que o coronavírus, ou pelo menos se tem a ideia inicial de que o coronavírus, ele iniciou na China, numa localidade na China, a partir de morcegos vendidos em feira livre. Isso até então é o que a ciência coloca. O espiritismo não está preocupado agora, e não sei se estará preocupado, em dizer como o coronavírus surgiu. A gente sabe, por exemplo, a partir sim do conhecimento espírita, do surgimento da AIDS, não como a AIDS surgiu, mas do surgimento da AIDS. O homem excedia nos seus desejos, nas suas provocações, nos seus impulsos, e aí foi necessário que a vida trouxesse um vírus para frear o impulso do homem no tocante à erotização, ao campo da sua sexualidade, ao campo da sua afetividade. Então,
o vírus da AIDS e se viu como um freio para os impulsos humanos. Dentro dessa construção, a gente pode imaginar que o coronavírus também tem um papel no sentido de frear e de chamar o homem a questões novas, como o Márcio falou na sua resposta inicial. Então, o como a gente não tem a resposta. O porquê e o para que a gente está tratando desde o início e vai tratar até o fim. É um percurso que o homem precisa fazer, de aproximar-se de si do outro. Vale lembrar ainda, esticando um pouquinho a minha fala nessa pergunta, de que Jesus, não se sabe da vida de Jesus dos 13 aos 30 anos. Nenhum estudioso ainda pôde colocar o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. A doutrina espírita, sim, a partir do conhecimento da obra de Humberto de Campos, num livro belíssimo, Boa Nova, ele vai dizer que dos 13 aos 30 anos, já que Jesus trouxe seus ensinamentos dos 30 aos 33, dos 13 aos 30 anos, Jesus esteve em casa, trabalhando na carpintaria com José. Então, a partir dos ensinamentos de Jesus, a gente pode pensar que a grande lição para nós é estar em casa com os nossos, trabalhando não na carpintaria. Metaforicamente, a carpintaria seria a relação com o outro, a relação com meu pai, com minha mãe, com o meu próximo, com meus amigos. É o para quê. O para quê, o porquê que o corona surge para nós. A segunda questão, então, para Márcio. O que podemos fazer para ajudar a espiritualidade e o planeta nesse momento? Antes de responder essa questão, eu vou só relembrar, porque o irmão da gente pediu para relembrar. Quem tiver com dificuldade de enxergar nós dois no celular, bota ele na horizontal, deita o celular, porque aí vai caber os dois na tela, tá bom? Então, como é que nós... qual foi a pergunta? Vamos ver. O que podemos fazer para ajudar a espiritualidade e o planeta nesse momento? O que é que a gente pode fazer? Aí há algumas vertentes para que a gente possa refletir. Se eu sou um profissional da área de saúde, eu vou me empenhar tomando os cuidados necessários, e aqui a gente não precisa se prolongar, né, se estender sobre isso. O Ivan me ajudou aqui na palavra que faltou. Então eu estou tratando do meu doente, e além de eu lhe dar o medicamento, eu lhe dou uma palavra de esperança, de força. Se eu sou um médico, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem católico, eu falo de Deus, eu falo de fé, eu mando que ele reze um terço, acredite, enfim. Se eu sou um médico evangélico, eu mando que ele cante um louvor, que ele cante uma música, essas músicas belíssimas da religião evangélica. Se eu sou um médico espírita, eu falo a ele da fé, da não revolta, da aceitação, mas a aceitação de quem aceita e trabalha para sair da situação. Então, não é onde a gente está, é o que a gente pode fazer onde a gente está, é diferente a visão. E se nós somos pessoas comuns, nesse momento, o que é uma pessoa comum nesse momento? Está dentro de casa. A maioria de nós está dentro de casa. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar? Prece. Faça prece. Vando vai falar sobre isso mais na frente. E nós somos energia. Então, há um campo vibracional em torno de nós. Quando eu sou amor, quando eu vibro amor, essa luz se expande. Imagine muita gente vibrando amor. Jesus pega, ele tem uma forma de recolher essa energia e distribuir para os espíritos que estão desencarnando nessa pandemia e estão chegando no mundo espiritual atordoados, perdidos. Essa energia vai servir de cura para os familiares dessas pessoas que estão perdendo os seus entes queridos. Essa energia vai servir para a nossa própria casa de prece. Então, o que de mais útil cada um de nós pode fazer nesses momentos é vibrar de casa, fazer oração. Tá com a cabecinha angustiada, tá triste, tá aflito, prece, evangelho. Ficou bem, daqui a pouco bateu a tristeza, prece. Colabora com Jesus com a tua oração, né? É a fé.
Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Se a gente não tiver com criatividade, nem bem emocionalmente falando para fazer uma prece, a gente fecha os olhos e com amor a gente diz: Senhor da vida, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é soberana e justa. E só colocando um ponto na fala de Márcio, não acrescentando, mas colocando mais um ponto. Quando fala da ajuda à espiritualidade ao planeta, a gente pode pensar, por exemplo, na dificuldade que os hospitais estão tendo com sangue, com doação de sangue, por exemplo. E aí Bruno, nosso irmão, lembrava isso hoje à tarde para mim, Vando, fala sobre a doação de sangue. Os hospitais estão sentindo falta de doação de sangue. Então a gente pode ajudar o planeta de uma forma espiritual, mas também de uma forma física. Se a gente puder de repente juntar um grupo de amigos para juntar um alimento, dois, ou algum material que a gente tem em casa de limpeza, de higiene para ajudar. Essas são maneiras e são propostas interessantes de a gente ir tornando essa corrente mais forte, de a gente ir criando esse elo mais forte. Repito isso, os bancos de sangue estão precisando de nossa ajuda, então que a gente possa se dispor, que a gente possa encarar um pouquinho esse medo, e a gente possa encarar um pouquinho essa insegurança e tentar fazer a doação de sangue, chamar alguém para fazer a doação de sangue. Isso é fundamental nesse momento, que outras pessoas, para além da pandemia, estão precisando de ajuda, estão passando por seus sofrimentos, por suas dores. Então é importante que a gente possa ter a visão ampliada para lembrar que existem outros doentes, né? Outras pessoas precisam de ajuda. A próxima pergunta para a Van. Por que pensar positivo atrai coisas boas? Como funciona isso? Não só da pandemia, no período da pandemia, mas na vida toda. Pensar coisas boas atrai coisas boas? Essa é uma pergunta interessante, e aí me permito brincar aqui. Eu conversava com o Márcio ontem sobre essas perguntas, e aí Márcio falava assim para mim: é importante explicar dos elétrons, dos fótons. Eu digo: Márcio, pode parar, eu não consigo chegar nesse nível de conhecimento e explicação. Mas a partir do que a gente já tem de conhecimento médico e científico, por exemplo, usando um exemplo, se a gente for pensar no exame de eletroencefalograma, que é um exame avançado, o eletroencefalograma ele é concluído, ele tem a sua análise a partir da nossa frequência, a partir do trabalho das nossas células. Então há uma frequência, há um campo de energia que é percebido pelo exame. Numa proporção maior, numa proporção mais ampla e espiritual, nós somos seres também de energia. A ciência hoje já sabe que toda a matéria é energia coagulada. Quando os espíritos, e notadamente André Luiz, falam sobre nós no mundo espiritual, eles falam dessa energia que nos habita. Alguns conseguem ter uma percepção muito clara desse campo de energia, que é a aura. A gente até brinca quando chega perto de alguém e diz assim: tua aura está preta, tua aura está negra, Diego, tua aura está negra, ou tua aura está escura. A gente brinca com isso, é o nosso campo de energia. Então a gente tem uma frequência que vai possibilitar que a gente se contacte com o que é bom e a gente tenha contato com o que é ruim. Quando a gente vai, por exemplo, tomar um passe, que foi o exemplo que Márcio trouxe ontem, a gente vai estar recebendo energia. Então, a gente precisa estar aberto a receber esse campo de energia. Se não bate e sai. Ela não cria uma aderência com a gente. Por que a gente tem que tentar e se esforçar a pensar bem, fazer o bem, a ter boas propostas? Porque a gente vai criando uma continuidade. Não é problema nenhum a gente ter alternância entre bem e mal. O que a gente precisa tentar criar é uma lógica de energia, porque quando a gente tenta ser bom, mais bom do que mal, a gente vai estar numa frequência maior. Quando a gente vai estar numa frequência maior, entra então a lei do universo, que é a lei de afinidade. A gente vai ter ao nosso lado aquilo que a gente merece, aquilo que a gente construiu. O ser humano ele sofre muito porque ele diz assim: eu não pedi essa família. Talvez ele não tenha pedido, mas é exatamente a prova que ele precisa
para o aprendizado, para o engrandecimento do seu espírito. Então, a gente merece e a gente tem ao nosso lado aquilo que a gente construiu. A gente precisa pensar na lição espiritual. É sempre a lição espiritual, nunca a lição física. Se a gente olha pela lição física ou pela leitura física, a gente vai se entregar ao desespero, à revolta, ao abandono. Se a gente pensa numa proposta, numa lógica espiritual, a gente vai ver que tudo que a gente passa tem um entendimento maior. Então, dentro dessa lógica espiritual que os Espíritos nos dão, aquela pessoa que está ao nosso lado, que ela é mais difícil, ela é uma espécie de um professor particular. Ela está me dando o que em outro momento eu dei a alguém. Aí entra também uma outra lei do universo, a lei de causa e efeito. Por que é muito difícil e parece utópico tudo isso? Porque exige muito de nós. E a gente tem uma dificuldade, isso é do ser humano, a gente tem uma dificuldade muito grande para quebrar ciclos. Por que a gente não consegue perder? Por que a gente se agarra ao sofrimento? Porque a gente não quer largar o que tinha para fazer coisas novas. Então a gente precisa saber que dentro dessa lei de afinidade, se eu estou mal é porque eu estou construindo isso. E se eu estou bem é porque eu estou construindo isso. Por exemplo, Chico Xavier, ele não sofria processo obsessivo. Ele talvez fosse atentado uma hora ou outra por espíritos infelizes, mas eles não criavam aderência em Chico Xavier porque ele vibrava num campo de bondade e de amor muito grande. Por que a gente sofre de processo obsessivo? Por que os espíritos grudam em nós? Por que a gente tem mazelas espirituais? Por que trabalhos, aquilo que a gente chama de trabalho, de magia negra, por que eventualmente eles pegam em nós? Porque a gente está possibilitando, através do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa ação, que essa energia que nos siga cria aderência. Por que a gente fala o tempo todo em reforma íntima, em mudança, em propostas de renovação? Para que isso não adira conosco, para que a gente possa estar acima disso. E aí o que é ruim vai chegar e vai embora. Então, somos um campo de energia, a gente precisa estar atento ao nosso pensamento, ao nosso sentimento e à nossa ação, porque o mundo vai ser sempre esse campo de afinidade. Márcio, quer colocar alguma coisa? Não, eu quero só avisar a quem está nos assistindo que já são quase 40 minutos dessa fala, e aí se a gente não conseguir responder todas as perguntas, porque tem 24 perguntas, 23, a gente vai marcar uma outra data na semana que vem, e aí a gente vai responder para que todo mundo, todas as perguntas sejam contempladas, tá certo? E se daqui para a semana que vem aparecer mais perguntas, aí a gente vai marcando até todo mundo ficar contemplado, tá bom? A próxima pergunta, Márcio. Gostaria de saber qual a visão espírita de um suicídio, que é para salvar outra pessoa. É uma questão super delicada porque fala de suicídio. Gostaria de saber qual a visão espírita de um suicídio que é para salvar outra pessoa, tendo como exemplo o padre, que na atual situação da pandemia abdicou do respirador mecânico para que um jovem fosse salvo. A mesma coisa fez uma senhora. Como é o entendimento disso? Veja só, é uma questão, como o Van disse, delicada, porque assim, a gente primeiro precisa entender o que é o suicídio na visão dos espíritos e na bondade de Deus, né? O suicídio é um ato de violência contra a própria vida. Muitas vezes, como é mais comum, esse suicídio ele é voluntário, ele é direto, ele é objetivo. Ou seja, quando eu desfiro um tiro na minha cabeça, quando eu me jogo de cima de um precipício, de um prédio. Suicídio indireto. E esse é o suicídio direto, a forma voluntária. E o suicídio que os espíritos dizem pra gente que é de forma indireta? É aquele que a gente já tem o conhecimento do mal que está causando a si próprio e a gente vem repetindo esses erros. Olha só, típico de um mundo de provas e expiações, onde a criatura humana, que somos nós repetimos os mesmos erros. Então observe, quando eu, sabendo, por exemplo, que o cigarro ele diminui, que a cada cigarro ele diminui tantos minutos da minha existência, é um suicídio indireto.
quando eu sei que o álcool, ele agride o meu corpo físico, então ele diminui a minha vida, é um suicídio indireto. Quando, como o Vando falou, a gente sabe que hoje tudo é energia. Então, nós temos a energia, o fluido vital. Quando eu reclamo demais, eu disperso o meu fluido vital. Então, é um tipo de suicídio indireto. Veja só, como a gente precisa refletir no nosso dia a dia. Quando eu me alimento muito mal, eu começo a comprometer o meu estômago, o meu corpo físico. E aí, isso é um tipo de suicídio indireto. Então, a gente precisa se policiar. Ora, quando, e aí a pergunta, quando um religioso, um padre, eu até lembro, eu acho que foi na França, um padre bonito, todo padre é bonito, quando um padre, ele dá o seu equipamento para salvar a vida de alguém, esse ato, na visão dos espíritos, ele não é considerado um suicídio. Ele é considerado um ato de amor, de sacrifício. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu chamo você para refletir comigo uma passagem do livro Há 2000 anos, escrito por Emmanuel. Quem puder, leia esse livro. Vai mudar a sua vida completamente. Então, observe. Quando Lívia, a mulher do senador Públio Lentulus, que era a encarnação de Emmanuel naquela época, ela convertida ao cristianismo, uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, ela tinha uma escrava de nome Ana, que ela tratava como uma irmã, como um espírito bondoso, uma pessoa querida. Quando elas são aprisionadas e levadas para o calabouço, Lívia, que é uma mulher lá da sociedade, ela troca as suas vestes com a escrava, porque ela queria testemunhar em nome de Jesus por sacrifício e por amor. Então veja, depois desse ato de amor que está no livro, Lívia só reencarnou uma vez e nunca mais se sabe de reencarnação de Lívia, de tanto amor a Jesus. Quem sabe esse ato de sacrifício desse padre e dessa senhora em dar esse equipamento, esse instrumento, para que essa outra pessoa pudesse sobreviver, e são pessoas mais jovens, não seja um ato de amor. Então, a gente não entende, e aí eu utilizo o livro Há 2000 anos para isso. Não é um tipo de suicídio. Ele ali não está tentando contra a vida dele. Ele está dando a oportunidade para que alguém continue com a sua. E ele vai lutar para manter a vida dele. Então, não julgo, não penso que seja um tipo de suicídio. Penso, e aí eu insisto, me permitam, com base no ato de Lívia, do livro Há 2000 anos, que essa atitude desse padre e dessa senhora seja um ato de sacrifício, seja um ato de amor. E aí sim, uma caridade. Certamente esses espíritos chegaram no mundo espiritual felizes pela atitude que tiveram. E eu acho também que é importante a gente pensar que num nível mais pessoal, num nível mais particular, a permanência que a gente dá a sentimento iluminista também pode ser uma forma indireta de suicídio ou de abandonar-se na vida, já que o suicídio parece ser uma coisa muito difícil. Quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que passam 20, 30, 40 anos com muita raiva, pessoas que passam 30, 40 anos tentando se vingar, ou falando de ódio, ou menosprezando o feminino, a homossexualidade e essas questões gerais, a gente também está se ferindo. A gente precisa lembrar que quando a gente fere o outro, a gente fere a si. Manuel Filomeno de Miranda, em um dos seus livros, ele traz um exemplo belíssimo sobre isso, que eu acho que vale muito a reflexão. Quando a gente dispara contra alguém, é como se a gente jogasse carvão em chamas. A gente agride o outro, mas a gente já se prejudicou. Quando a gente presenteia alguém com a flor, a gente deu ao outro, mas a gente ficou com um cheiro em nossas mãos. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está cultivando dentro da gente. Ainda não se sabe, por exemplo, a origem, a causa de uma depressão. Mas a gente pode pensar, e há apostas sobre isso, estudos sobre isso, que a depressão e outros males da alma vão nascer a partir do que a gente tem guardado. Já uma relação muito direta de vários tipos de câncer com as nossas emoções, vários tipos de enfermidade com as nossas emoções. Então a gente precisa saber, porque às vezes o egoísmo ele é tão forte na gente que a gente não quer largar a raiva, a gente não quer largar a vingança, a gente não quer largar o desprezo, a gente não quer largar a tristeza,
e a gente precisa abandonar essas questões. Tem um ponto interessante, engraçado, que ainda hoje de tarde alguns amigos mandavam mensagem para a gente falando dessas lives que estão acontecendo, tristes da vida, trazendo sofrimento de trás. Larga esse sofrimento, que isso faz muito mal, isso prejudica muito. Vamos brincar, vamos curtir na hora, mas vamos largar esse sofrimento. Tem coisa que a gente precisa deixar para trás. A próxima pergunta. Minha pergunta está relacionada a sonhos e sono. Muitas pessoas vêm tendo sonhos confusos, estranhos e dificuldade para pegar no sono. Há alguma relação espiritual? Essa de fato é uma pergunta, eu diria, muito complicada de responder, porque aí seria, para cada um seria individual. De uma maneira geral, é preciso saber que o sono e o sonho é sempre uma atividade espiritual. Quando o corpo físico ele adormece, quando o corpo físico ele descansa, há um afrouxamento, e aí o espírito ele, claro, ele não fica perdido, ele fica ligado ao corpo, mas ele vai viver a realidade espiritual do mundo espiritual. Então muitas vezes é no sono que a gente vai ter o reabastecimento de energia, a gente vai ter a compreensão de muitas coisas da vida, a gente vai ver os nossos seres que a gente acha que morreu, que a gente acha que foi embora, e a gente acorda no outro dia e diz assim, eu tive um sonho tão lindo com fulaninho, com ciclaninho. De fato houve esse encontro no mundo espiritual com fulaninho, com ciclaninho. Por que eu digo que isso é muito pessoal? Precisa cada um fazer a sua avaliação, a sua autoanálise, uma espécie de autoconsciência do que é que tem feito do seu dia. O sono e o sonho é uma atividade do espírito. Como é que eu estou cuidando do meu sono? E aí a gente precisa pensar em questões espirituais e em questões físicas. Questões físicas, como é que tem sido o excesso de informação? Os psiquiatras e os neurologistas dizem que um ponto de luz dentro do quarto pode alterar a nossa frequência de sono. Você imagina a gente então que tem estado muito dependente de celular, claridade de celular, a gente vai dormir, bota o fone de ouvido, a gente liga Netflix e deixa a televisão até tarde, isso prejudica a frequência do nosso sono. Porque o cérebro que precisa descansar, ele fica em atividade. Então o espírito da gente, ele não consegue esse afrouxamento para ele descansar. Quando a gente volta para o corpo físico, a gente volta cansado, a gente tem a sensação que não dormiu. Isso muitas vezes é uma atividade ruim que a gente está dando ao corpo físico. Então a gente precisa pensar no excesso de informação, de claridade, de som, de cheiro. A gente precisa pensar na alimentação, a gente precisa pensar no uso do café, por exemplo. O café precisa ser tomado até 12 horas antes do sono, senão vai prejudicar o sono. Do ponto de vista espiritual, é importante que a gente faça prece, que a gente tenha boas leituras, que a gente evite o excesso de informação, o excesso de notícias. Não importa para a gente saber toda hora o número de mortes, quantos morreram, como morreram, isso tudo atrapalha o sono da gente. Também pode ser feito o sono e o sonho mal aproveitado, pode ser feito de um quadro de ansiedade da massa geral, um quadro de angústia da massa geral. Quando a gente não consegue desatar desse quadro, a gente vai sentir os sintomas desse quadro. Quando a gente faz uma prece, ou quando a gente tem um bom pensamento, uma boa leitura, a gente desgruda um pouco desse sofrimento, a gente vai estar mais protegido. Então, sonho e sono tem a ver com a nossa conduta física e espiritual. Meus amigos, a gente vai ler agora a 9ª pergunta. Ivandro vai me perguntar. Eu serei breve, porque nos restam 9 minutos. E aí hoje, especialmente hoje, a gente não abrirá outra live. Mas na próxima semana a gente vai divulgar uma nova data em que a gente vai responder as perguntas remanescentes. E depois de responder essa última pergunta, Vando fará breves considerações para a gente fechar. Eu também, aí cada um vai cuidar da vida, ouvir uma música, refletir, pensar, tá bom? Muito obrigado. A última pergunta, então, de hoje, ainda relacionada ao tema do suicídio. E aí vale fazer, eu vou me permitir interromper a pergunta, para fazer uma separação importante. Suicídio é diferente de, às vezes, a gente não querer viver. Tem muita gente que está perto da gente e não quer viver. Ela não é que ela queira se matar, ela não quer viver.
E aí a gente se aproxima dessa pessoa, a gente vai ver o que está acontecendo e a gente vai construir uma força junto para que a vontade de viver ela ressurja. A pergunta, Márcio: o suicídio é o maior mal que se pode cometer enquanto encarnado? E o assassinato também o é? Veja só, meus amigos, é interessantíssima essa questão, porque isso parte de um pressuposto geral. Quem é que cria a vida? Deus é o Pai, o Senhor das estrelas. Ele é quem nos dá a vida. Então, é natural que só quem tire a vida é quem oportunize a vida. Então, o ato de tirar a vida de alguém, e aí um homicídio, esse é talvez o maior erro que nós possamos cometer nessa encarnação contra a vida de outrem, contra a vida de outra pessoa. E aí aqui eu não estou falando daquele que cumpre o dever, o seu ofício. Aqui estão excluídos os policiais, aqueles que são obrigados pelo dever de ofício a ir para guerras. Esse tipo de morte, isso aí é o cumprimento do dever. A gente está falando daquela morte por motivos outros, por ciúme, por vaidade, por raiva. Esse tipo de erro, alguém que comete pagará um preço muito caro. E esses espíritos que ainda têm esse tipo de atitude, eles não mais terão oportunidade aqui na Terra. Não mais reencarnarão. Aqui, no século passado, fomos o século da inteligência, da tecnologia. Os espíritos nos dizem que esse século é o século do amor, da fraternidade, da bondade. Então nós estamos encarnados na melhor época que poderíamos estar. Essa é a nossa melhor encarnação, é a nossa melhor existência. A gente não pode perder tempo. Já em relação ao suicídio, que é o ato violento de tirar a própria vida, esse é o maior engano que alguém pode cometer. E aí, se você nota com alguém com essa ideia suicida, chegue junto dele, abrace, ouça, escute, dê força. Por quê? Porque a vida não cessa. A vida não cessa, ela não para. A vida é uma continuidade. E o relato dos espíritos que cometem suicídio é muito triste. Tá? Quem puder ler, leia no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. O depoimento dos espíritos suicidas. Eles se veem sendo enterrados, eles se veem gritando, eles se veem sendo atropelados, dando tiro na cabeça. Então, assim, se a vida não cessa, tirar a vida não é uma alternativa. A alternativa é o amor. Peça ajuda. Se você que está ouvindo agora está com essa ideia no seu coração, ligue, peça ajuda, ligue para um psicólogo, ligue para um amigo, peça ajuda, tenha humildade. CVV, o Centro de Valorização à Vida, é importantíssimo. O Vandinho aqui me lembrou. Então nós temos possibilidades, só não cometa o suicídio, porque sua vida não vai se acabar. É um erro cometer suicídio. E você não é fraco, você não é ruim porque está pensando em suicídio. Você apenas está passando por um deserto de sua vida. Mas todo deserto, ele passa. Vou pedir a Wanda para fazer algumas considerações muito breves, que o tempo está acabando, e depois eu vou dar o fechamento. A minha fala final, então, já que a gente vai se encontrar muito possivelmente outras vezes, segunda-feira, né, Wanda? Segunda-feira, 7 horas. Segunda-feira de 7 horas a gente vai poder estar conversando sobre aflições e sofrimentos na ótica espírita. Eu vou relembrar e vou deixar para a nossa reflexão e talvez para dar um sentido à nossa vida, a fala de Clarice Lispector, e eu vou sempre citá-la e eu vou sempre buscá-la. Cuidar para não morrer. Se a gente não cuidou, se a gente não tem cuidado da gente, do corpo e do espírito do corpo, a gente possa cuidar, voltar a cuidar ou passar a cuidar mais do nosso espírito, a cuidar de nós, das nossas emoções, do nosso mundo psicológico, das emoções dos que estão ao nosso lado, das pessoas que nós amamos, das pessoas que sofrem, que são duras, que são grosseiras, que são revoltadas, são pessoas doentes do seu mundo emocional que precisam de ajuda. Repito o que eu disse, a dengue no sentido coletivo e a Covid no sentido pessoal vem nos mostrar que o cuidado é a maior ferramenta que nós temos. Eu deixo um abraço querido, cheio de carinho para todos os amigos que nos acompanharam. Lembrando a todos que essa fase já vai passar e a gente vai poder aproveitar tudo e muito da vida juntos.
Jesus está à frente de tudo. Bom, meus amigos, muito obrigado. Como o Vando disse, certamente a gente vai estar junto em outra oportunidade. Como nem ele, eu espero que ninguém morra. Então, na semana que vem, a gente vai estar junto. Quero agradecer a cada um de vocês que disponibilizou esse momento para nos ouvir, para aprendermos juntos. Mas aqui agora eu quero direcionar uma fala aos profissionais de saúde, aos médicos, aos fisioterapeutas, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos funcionários do hospital. Tenham a certeza de que vocês estão amparados pelo amor de Jesus. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa sequer se você tem crença. Você que exerce a sua função dentro de um hospital, você que todo dia está acordando com medo para ir salvar vidas, para ir se dedicar, que está com receio no seu coração, tenha a certeza que Deus está colocando anjos no seu coração e no seu caminho. Não tenham medo, não se desesperem. Aqueles que gostam de rezar, que têm essa prática, rezem, isso vai passar. Tem um espírito bondoso, além de Jesus, o maior de todos, Bezerra de Menezes. Se algum profissional de saúde, seja ele quem for, chegar a ouvir essa mensagem agora despretensiosa, peça a Bezerra de Menezes, peça a Lucas, que foi médico. Lucas foi médico, evangelista, discípulo de Jesus. E faça, quando você sai de casa, dê um abraço, como se fosse o último, mas não será o último, porque a vida não cessa. Peçamos a Deus, e tem muita gente pedindo por vocês. Vão com tudo, vão com amor, com o coração cheio de amor. Exerçam a medicina com amor e saibam que com amor vocês estão sendo tratados pelo maior médico de todos, que não desampara a ninguém. Em cada canto desse mundo, Jesus está dentro dos hospitais, junto dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, porque Ele é o maior médico de todos. E Ele disse, não vos deixarei órfãos. E cá para nós, nele a gente pode confiar. As estrelas não estão mortas só porque o céu está nublado. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado.